Nós, a semana passada, falamos o poder da oração, amém? E vimos a importância de nós orarmos, de acordo com Efésios 6:10, amém? Vimos a importância da oração, vimos a importância de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, caricaturas, amém? E uma das formas é a gente nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E a palavra fortalecer é em dunamo, aumentar a sua força, aumentar a tua capacidade. Então a oração aumenta a nossa força no Senhor. A oração aumenta a nossa capacidade. Ela nos capacita. Alô? Porque quando lá mais abaixo Paulo fala orando a todo momento. Quer dizer que uma das armas de Deus, e nós, para que a gente esteja capacitado, a gente esteja treinado, forte, fortalecido, é a oração. Amém? Então a oração tem poder, a oração te fortalece, a oração impede com que o diabo te ataque, te destrói. A oração te faz você prevalecer, ficar sempre firme. Amém? E nós vimos aqui a oração de edificação. Amém? Que está escrito em 1 Coríntios 14:2, que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Que a oração em língua. Quando nós oramos em língua, nós estamos a nos edificar. A palavra edificação no grego é eikodomeu, de eikodomos. Significa construir. Todos os dias que você ora, você está a se construir. Todos os dias que você medita na palavra de Deus, você está a se construir. Amém? Até que você chega à medida de Cristo, no nome de Jesus Cristo. Então, quando você fica sem orar, quando você fica sem meditar, então significa que naquele dia você não se construiu, você não se elevou. Alô? E quando as tempestades vêm na tua vida, não tem como você prevalecer. Amém? Você é derrubado, você é destruído, porque você não está fortalecido. Mas quando você ora em língua, você está a ser edificado, você está a ser fortalecido. A oração em língua, ela transforma, ela nos eleva, ela abre a nossa mente, ela nos fortalece. Então é importante que você ore em língua no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero falar aqui a oração da fé. Diga a tua irmã, oração da fé. Abre a tua Bíblia, Marcos 11:24. Amém? Oração da fé. Marcos 11:24. Amém? E assim, por isso vos digo, tudo o que pedindo, orando, crede que o recebeste e te-lo-eis. Amém? A oração da fé é acreditar que tudo o que eu pedi a Deus, eu já recebi. A oração da fé não é aquela oração que você repete toda hora. Nós aprendemos aqui que existem vários tipos de oração. Amém? Existe a oração de edificação, existe a oração da fé, existe a oração de consagração, existe a oração de concordância, existe a oração de intercessão. Amém? Existe a oração de ação de graça. Agora nós estamos a falar aqui a oração da fé. A oração da fé é aquela oração que quando você ora, você crê que já recebeu. Amém? É como Abraão. A Bíblia fala que Abraão era o pai da fé. Foi considerado como o pai da fé. Por quê? Porque ele acreditou na resposta de Deus. Abraão não viveu a orar todos os dias, não. A oração da fé é aquela oração quando você ora, você vive louvando a Deus no nome de Jesus Cristo. Não é repetir mais toda hora. Senhor, lembra, eu já te pedi uma casa. Senhor, lembra, eu já te pedi um carro. Significa que você não tem fé. Porque Jesus está a dizer aqui em Marcos 11:24, por isso vos digo, tudo que pedires orando, creia que recebeste e você terá. Alô? Creia, você tem que crer. Tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e você terá. Alô? Creia que você recebeu. Quer dizer que, por isso é que a Bíblia está falando, oração da fé, creia. Fé é o quê? Fé é crer nas coisas que não são como se já fossem. Alô? Fé é
você ver o impossível tornando-se possível no nome de Jesus Cristo. É você crer naquilo que não se vê. Eu não estou a ver o carro, mas eu creio que o carro já está ali na garagem no nome de Jesus Cristo. Mas não estou a ver. Alô? Alô? É chamar as coisas que não são como se já fossem. Se você não aprender a chamar as coisas que já são como se já fossem, então você não tem fé. A oração da fé é você crer. Você pediu um emprego, você pediu um carro, você pediu outro nível. Creia que você já recebeu no nome de Jesus Cristo. Para de pedir toda hora. Começa a viver agora agradecendo. Começa a viver agora orando a Deus. E quando o diabo vir com dúvida, quando o diabo vir com outros sentimentos, seja como Abraão, dá glória a Deus no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu comparo muito as orações com o espírito de discernimento. Amém? É preciso ter discernimento que tipo de oração nós vamos usar. Alô? Quando é que você vai entender que tipo de oração que você tem que usar? Alô? Alô? A Bíblia fala que Paulo e Silas, eles foram presos. E no meio da prisão, eles algemados, começaram louvando a Deus. Eles louvavam a Deus, orando e louvando a Deus, cantando louvores. Por quê? Eles estavam a fazer o quê? Uma oração de ação de graça. Estavam a dar graça a Deus, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Não estavam a dizer, Senhor, manda só um anjo, tira só esse demônio. Manda só um anjo, manda só abrir a porta. Ora, Senhor, toca no procurador, toca no juiz para nos tirar dessa cadeia. Toca! Pai da glória, não. Pai da glória, não. Ele mesmo dá glória, amém? Não! Amém? Eles tiveram discernimento. O Espírito Santo disse, olha, eles conduziu. Escuta, aqui, nesse momento, começam a agradecer a Deus. Começam a fazer ação de graça. Alô? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, eles começaram a fazer ação de graça. Ação de graça é o que está escrito, irmãos, em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Diz, em tudo dai graças a Deus. Não se desespere. Diante de uma situação, não se desespere. Ouça a voz do Espírito Santo. E uma das formas para você ouvir, diante de uma situação, para você ouvir a voz do Espírito Santo, a primeira coisa é o que você tem que fazer? Ora em língua, que é a oração de edificação. Come on. Alô? Alô? O conselho que eu te dou diante de qualquer circunstância, qualquer situação que você não sabe que oração você vai usar, que método você vai usar, ora em língua. Oração em língua, você está a se edificar, você está a colocar o Espírito Santo a interceder por ti, com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos pedir como convém. Está a perceber? Então aconteceu uma situação, não desespere. Por isso é que eu comecei, não, já estou aflita, já orei muito, já não estou a conseguir, já perdi as forças. Não, você orou muito, você orou mal. Você não orou muito, você orou muito mal. Se você orou muito, mas você orou muito mal. Você tem que orar em língua. Sabe a primeira coisa que a oração em língua faz? Primeira coisa, ela te tira o medo. Ela elimina o medo. Porque, escuta, nenhuma oração você vai ir com medo e você vai vencer. O medo é um espírito. O medo e a dúvida. Nunca vá para uma oração com medo e a dúvida. Então, uma das formas para você vencer o medo e a dúvida é meditar na palavra de Deus e orar em língua. A palavra te edifica. A oração em língua também te edifica. Depois dali, você vai receber a orientação do Espírito Santo. Que tipo de oração você vai usar no nome de Jesus. Aleluia. Amém. É o que aconteceu com Paulo e Silas. Agora, quando um crente já é cheio do Espírito Santo, às vezes ele não precisa, ele já tem orado no Espírito em línguas toda hora. Então, quando acontece a situação, só de repente o Espírito vem, olha aqui, usa isso, já está. Alô? E quando ele usar, já está, porque ele já está no Espírito. Alô? Porque ele vive 24 horas no Espírito. Viva no Espírito. Anda no Espírito. Alô? Descansa no Espírito. Faça tudo no Espírito, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Então, é importante que você entenda que tipo de oração vou usar. A oração de ação de graça
Paulo e Silas, quando estavam presos na prisão, logo eles entenderam, não, aqui não vamos fazer oração da fé. Senhor, nós acreditamos que já saímos desta oração. Não. Alô? Não, Paulo disse lá, não, Paulo, Silas, vamos concordar que já saímos dessa prisão amanhã. Não. Alô? O que eles fizeram? Ação de graça. Começaram a louvar ao Senhor. Alô? Começaram a dar glória a Deus. Alô? Começaram a louvar ao Senhor, obrigado. Em tudo te damos graça, porque essa é a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo eu te dou graça, Senhor, porque esta é a tua vontade para conosco em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pela tua glória. No nome de Jesus. Eles estavam presos, acorrentados, irmãos. Eles ali começaram a dar graça. O medo e a dúvida já não estava mais lá. No nome de Jesus Cristo, só estava a oração de ação de graça. No nome de Jesus Cristo. E aí Deus levantou e disse: é agora, abra as correntes e sai dali. Aleluia. Amém. Muito crente erra. Ele ouve o testemunho de alguém. Eu estava aflito, estava numa situação, estava aflito, e de repente eu fiz aquela oração e saí da aflição. Alô? Então, tá bom. Ele fez aquilo assim, tá bom. Então também vou usar a oração que o irmão fez. Alô? Você não sabe o nível de comunhão que aquele irmão tem. Alô? É bom, te fortaleceu. Glória a Deus. Alô? Alô? É como, sabe, é como aquela situação que diz assim, que uma pessoa pega, é como uma pessoa que ouviu, ele vê na Bíblia que Pedro andou por cima das águas. Então vai também na água e diz: Pedro andou por cima das águas, eu também creio. E ele também mete o pé e depois morre. Alô? Você não sabe o que Pedro recebeu? Alô? Ele recebeu a rema, a palavra específica de Deus. Alô? Está entendendo? Então, é preciso que você não entenda a letra, mas entenda o espírito da letra. Alô? Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Quando você aprender a ouvir o Espírito Santo, você vai ser direcionado a usar a ferramenta adequada para aquela situação. Tu faz tal. Aprenda a entender o tempo de Deus. Se você não operar no tempo de Deus, você vai ficar frustrado, vai pensar que Deus não está contigo. Alô? Mas você não teve discernimento. Alô? Alô? Aprenda a entender o tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor tempo. A unção é completa. A palavra de Deus é completa. É a lei perfeita da liberdade. Tiago 1,25. Amém? A lei perfeita da liberdade. Aquele que nele atenta e permanece e habita. Amém? Ele será bem sucedido, bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer no nome de Jesus Cristo. Na lei perfeita da liberdade. Então nós enviamos a lei perfeita da liberdade, que é a palavra de Deus, para que eu não me glorie que eu curei alguém num dia. Então o Senhor tem se usado de mim apenas para dar a sua palavra, a lei perfeita da liberdade. Tu faz tal. A palavra de Deus, ela toca, ela penetra em todo lugar. Não há barreira para a palavra de Deus no nome de Jesus. Eu já vos disse uma vez e torno a vos dizer: o poder obedece à palavra. Alô? O poder obedece à palavra. A Bíblia não diz que Deus enviou seu poder e os livrou. Diz, enviou a sua palavra e os livrou e os sarou no nome de Jesus Cristo. Não diz o poder. Amém? A Bíblia fala que o Espírito Santo, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito andava pelas águas. Amém? Estava lá o Espírito à espera de quem? À espera da palavra, para que ele obedeça a palavra. Então aprenda a amar a palavra. Quem aqui queria ser Jesus? Quem aqui queria estar naquele lugar de Jesus? Quem queria estar naquele lugar de Jesus? Me fala só, irmão. Quem queria estar lá? Alô? Quem queria estar? Se Barrabás fugiu. Alô? Quem queria estar naquele lugar de Jesus? Me fala só. Mas você está vendo Jesus na glória. Ei, será que por que é só Jesus? Jesus provou até para os anjos. Porque nem nenhum anjo queria fazer o que Jesus fez. Come on. Por que Deus é Deus? Porque ninguém consegue pagar o preço que ele pagou.
Ele mostrou que para além do poder que ele tem, ele pode se humilhar de tal forma e morrer por aquilo que ele ama, que nenhum outro ser podia suportar. Por isso ele é Deus. Ele é um Deus de amor, irmãos. Ele é um Deus de amor, sendo todo poderoso. Ele disse, para que amanhã os anjos não digam que eu sou injusto, vou eu para morrer pela humanidade, vou sofrer, vou chorar como um homem normal, ninguém me acode, eu vou morrer por eles. Agora, me diga, ontem um anjo podia se reclamar, antes que Jesus morresse podia reclamar porque é só Jesus. Agora me diga, quem é o anjo? Quem é o ser que vai dizer porque é só Jesus? Filipenses 2 diz assim: lhe foi exaltado e foi lhe dado um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre. Alô? Por quê? Porque ele se revestiu, ele se humilhou. Alô? Ele tomou a forma de homem, foi humilhado, foi pisado. E por causa disso Deus lhe exaltou. Ele deu um nome acima de todo o nome. Alô? Escuta. Há pessoas, o que você está vendo agora, você não sabe o que ele passou ontem. Cuidado. Antes de apontar o dedo, pensa 2 vezes para não receber maldição. Você não sabe o deserto de muita gente passou para estar onde estão. Você não sabe o preço que pagou para estar onde está. Cuidado, senão você pode entrar numa maldição que você não pode não sair mais. Alô? Aprenda a ser grato. A ingratidão destrói vida. Uma pessoa ingrata é capaz de matar aquele que lhe ajudou ontem. Porque o ingrato depois começa assim. No primeiro, quando está necessitado, pede, me ajuda. Quando recebe, agora, mas por quê? Tá bom. Já me deste 1,10, ok. Mas você tem os 4 pratos, por que não me dá também um prato? Alô, calma aí. Pelo menos não estava andando. Quando você não estava andando, olha, nem que fosse uma bicicleta, te dirá uma bicicleta. E como a pessoa ingrata, não tem trabalho. Nem que fosse limpar chão. Nem que fosse varrer, nem que fosse ganhar 10 mil e 20 mil. Começou a ganhar 10 mil e 20 mil, agora quer 200. Como é que fala? Não, ele sai, ele podia me dar 200. E se não me dá é porque ele não quer dar, ele está em mal. Alô? Então, você não está assim por causa da pessoa, você está assim por causa do teu coração. Porque ainda que te der amanhã 1 milhão, você vai querer 10 milhões, 100 milhões. E quando você chegar a 100 milhões, você vai matar aquela pessoa que anda te dar. Alô, come on. Come on. Apóstolo Edmilson Vander. E se depois dessa mensagem, você que anda nesse espírito, você não se arrepender, nós não nos responsabilizamos do que vai estar acontecendo na tua vida. Isso é para até você mesmo seja grato ao teu marido, tua mulher também seja. Há marido trungungueiro. Antigamente não fazia nada. Amém? Não fazia nada. Estava mal ali. Graças à mulher dele hoje, ele está onde está. Essa mulher hoje agora é pisada, é chicoteada. Hoje já não tem valor. A mulher também é assim. Que não era nada. Graças ao marido hoje, está onde está. Há funcionários também assim, que não era nada. Graças a alguém que lhe meteu ontem, hoje, ali naquele lugar. Há filhos também ingratos, que se não fosse o pai que se sacrificou para ter o doutoramento, para ter o lugar onde ele está, ele não estaria naquele lugar. Hoje está ali naquele lugar, está a dizer que o meu pai e minha mãe é chato. Alô? Escuta. Não há clamor sincero daquela pessoa que te fez bem a alguém que está lhe fazendo mal. Escuta só, não há clamor mais sincero do que esse. Daquela pessoa que diz, pai, eu fiz algum mal e ajudar essa pessoa que hoje está contra mim. Não faz isso, meu irmão. Alô? Alguém que deu seu sangue. Alguém que sacrificou por si. Essa pessoa hoje é perseguido por você que ela ajudou. Não há clamor tão sincero que Deus não responda do que esse. Quando essa pessoa clamar a Deus, dizer, Senhor, eu não estou a entender qual é o mal que eu fiz nessa pessoa. Por que eu estou a ser perseguido por alguém que eu lhe meti no lugar onde está? Come on. Quando isso acontecer, meu irmão,
Fica a saber que os teus dias estão contados. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Você até pode abrir champanhe, você até pode rir, mas o Deus da justiça vai se levantar. E é melhor que você se arrependa rápido, porque quando Ele se levanta, a tua família pode ir junto. Tu faz taus. Alô? Alô? Come on, você está entendendo? Alô? Os ingratos, cuidado, ingratos. Cuidado, ingratos, cuidado. Não seja ingrato. Não seja. Há muita gente ingrata, irmãos. Até crentes. Até crentes. Jesus disse àquele povo, quando foi lá ter com ele, disse: não, vocês não vieram por causa da palavra, vocês vieram por causa do pão e do peixe. O ingrato, ele procura sempre uma ocasião para te julgar. E Jesus disse àquele povo, o povo foi lá seguir Jesus, disse: não, mestre, já chegaste? Jesus disse: não, calma aí, você não está vindo aqui por causa da palavra, é por causa do pão e do peixe. Alô? Jesus abandonou aquele povo. Observa bem o que está no teu coração. Por que você está buscando Deus? A pessoa que está no deserto, a vida deles não muda. Por quê? Porque Deus sabe o que está no coração deles. Que amanhã, se a porta se abrir, essa pessoa, aquela mesma porta vai servir o inferno daquela pessoa. Um homem de Deus que falava que havia uma mulher que ela via sempre na igreja, o marido sempre lhe batia. Está vendo? O marido lhe batia. Mas ela via sempre, o marido dela era multimilionário, lhe batia, ela via sempre na igreja, lhe fazia mal, ela via sempre na igreja, mesmo às vezes machucada, mas via sempre na igreja. No dia que o marido dela morreu, amém, ela ficou com todo o dinheiro. Ela sentava na primeira fila, começou a sentar na segunda fila, depois começou a sentar na terceira fila, na quarta, depois começou já a vir um domingo sim, um domingo não, depois começou a vir só nas reuniões especiais ou nas cruzadas, e depois desapareceu, não veio mais. Alô? Porque já ficou muito rica, deixou de ser grata, esqueceu o que Deus lhe fez. Alô? As pessoas disseram: não, se Deus não tivesse lhe abençoado, se ela não tivesse dinheiro, ela podia ficar na igreja. Não é o dinheiro que lhe corrompeu, ela já era assim, é o coração dela. Alô? Alô? Há pessoas que já são más, só estão conosco porque não tem onde ir. Alô? Há pessoas que já são más, só estão contigo porque não tem onde ir. Por isso é que elas permanecem no deserto, por isso é que a vida deles não vence, por isso é que continua. Deus lhe liberta, lhes tira das trevas, voltam de novo nas trevas. Só conseguem ter amizade de mais influência. Não, ninguém me gosta, mas calma aí, só os do mal é que te gostam. Se os do mal é que te gostam, é porque o teu coração é mau. Cada um atrai aquilo que ele é. Tu faz tal. Se você está atraindo pessoa que fala mal de alguém, é porque você é aquela espécie. Porque a luz nunca vai atrair as trevas. Alô? O mal nunca vai atrair o bem, o mal vai atrair sempre o mal. A atmosfera que você carrega, ela fala no mundo do espírito. Ela fala. E essa atmosfera vai sempre chamar pessoas da mesma espécie. Dá para perceber? A atmosfera que você carrega, ela fala. Se você anda em maus caminhos, se você anda nas trevas, se você anda nas dívidas, anda a mentir os outros, aguentar, anda na prostituição, anda não sei aonde, anda na bruxaria, você vai atrair as mesmas pessoas daquele tipo. Por isso você vai ver, cada dia, cada ano que passa, o teu nível de pecado começa a aumentar. Aquilo que uma porta do abismo abre outra porta maior. Alô? Por quê? Porque você vai conectar pessoas da mesma espécie. Uma pessoa das trevas ou da luz. Lembra, a Bíblia fala que quando Jesus passava, todos os bairros saíam ao encontro dele, não é isso? Não é isso? As pessoas vinham ao encontro dele, sabe por quê? Porque a atmosfera de Jesus chamava aqueles que pertencem ao reino dos céus. Come on. Ele está andando, Jesus não está fazendo, de repente as pessoas, calma ali, alguém está passando aqui. Cindy,
esse é o Messias. Alô? Está a perceber? Porque aqueles pertencentes ao reino dos céus, eles recebiam pela graça. Come on. 1 de João 14, 15. Dentro da oração da fé. 1 de João 5, 14. Entenda uma coisa aqui. Primeiro, aqui parece uma contradição. Amém? Na oração da fé. Marcos 11, 23 e 24 diz: por isso vos digo, tudo o que pedires em oração, creia que recebeste e tê-lo eis. Quer dizer que tudo que você pedir, creia que você já recebeu. Essa é a oração da fé. E você terá. Mas agora, 1 de João 5, 14 diz: essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Alô? Você está entendendo? Se pedirmos uma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui parece uma contradição, não? Então quer dizer que a Bíblia está dizendo aqui que ele só vai nos ouvir se nós pedimos algo segundo a sua vontade. Alô? Então será que é da vontade de Deus você ter um V8? Alô? Aí parece uma contradição. A vontade de Deus que ele está a falar aqui é a maneira correta de orar. E a maneira correta de orar é você crer que já recebeste. Come on, você entendeu? Alô? A vontade de Deus aqui não é o tipo de coisa, se ele gosta ou não. Alô? A fé não tem nada a ver com a santidade. A fé tem a ver com o que você crê. Alô? Por isso é que você vê até mundano. Está a perceber? Mundano. Está a atingir coisa porque ele acredita. No dia X eu vou ter aquilo no nome de Jesus Cristo. Alô? A fé é uma lei divina. E essa lei não pode ser revogada. É a lei perfeita de Deus. Alô? Está entendendo? Não tem nada a ver se você anda em pecado ou não. Você acreditou e acreditou. Alô? E um desses exemplos é o centurião. A Bíblia fala que o centurião não ia na igreja. E o seu servo estava doente. O seu servo estava doente. E ele foi lá a Jesus e disse: Senhor, diga somente uma palavra, porque eu não sou digno que você vai na minha casa. Eu sou pecador. Eu tenho uma vida. Tenho uma vida. Sei, na minha casa vai encontrar até coisa que vai se escandalizar. Então, como eu tenho uma vida, mas eu creio na tua palavra, me fala somente uma palavra. Alô? A fé não julga se você é santo ou é pecador. A fé, ela só olha naquilo que você crê. Alô? Come on, está entendendo? Então não deixa que o diabo te condene. Não, você não está apto para receber, porque a tua vida tem estado assim. Não. Alô? A fé agrada a Deus. A santificação você vê Deus. Alô? Come on, está entendendo? Alô? Cada lei responde à sua natureza. Alô? Está percebendo, né? Come on, você está entendendo, né? Alô? Então, aqui, o que João está a dizer aqui é a maneira correta de orar. E qual é a maneira correta de orar? A maneira correta de orar é você orar e crer. Por isso está dizendo aqui, esta é a confiança que temos se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. A vontade de Deus é que você ora acreditando. Que você ora, e quando você orou, acredita que já recebeste. Então essa é a vontade de Deus. Alô? A vontade de Deus é não. Será que é da vontade de Deus que eu vou em França ou vou coisa? Não. A vontade aqui ele está a dizer a maneira correta de fazer a oração da fé. Alô? É você orando, crer que já recebeu a casa. Crê que já tem aquilo que você pediu no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então por isso ele diz assim, essa é a confiança, quer dizer que é a certeza que temos em Deus. Se pedimos alguma coisa acreditando que já recebemos, então ele nos ouve no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor bem. Amém. Então a oração da fé é isso. Orar da maneira correta é isso. É orar do jeito que Deus quer que você ora, acreditando que o que eu estou a pedir, eu já recebi no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor bem alto. Deus já me deu essa cura no nome de Jesus Cristo. Deus já me deu essa liberdade no nome de Jesus Cristo. Deus já me deu no nome de Jesus Cristo tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. Aplauda o Senhor bem alto. Amém. Diga, Deus é maravilhoso. Então essa é a oração da fé. Creia que você já recebeu. Acredita.
Não anda cabisbaixo. Algumas pessoas falam, não, eu fiz a oração da fé, mas você olha para a vida dela, está sempre preocupado, não dorme em condições. Não apanha só na noite. Mas qual é a fé que você tem? Fé é paz do Espírito no nome de Jesus. Fé é paz do Espírito. Se você pediu algo e sempre que você imagina, ou sempre que você passa naquilo, você perde o ar, então significa que você não crê, você tem aflição. Crer, acreditar, é você ter a certeza de que aquilo que você já pediu, já tem no nome de Jesus. E quem tem certeza, não precisa estar aflito. Escuta, eu estou aqui, tenho certeza que quando sair daqui, vou entrar no meu carro, vou para minha casa. Tenho certeza. Alô? Tenho certeza. Então não estou aflito, não estou preocupado, será que o carro está lá fora? Está lá fora mesmo. Alô? Está a perceber? Eu não estou aqui, eu estou aqui, não estou preocupado, será que o carro está mesmo lá fora? Alô? Será que o carro não rouba? Não, está lá mesmo lá fora. Será que eu sonhei que eu tinha carro ou mesmo o carro está mesmo lá fora? Alô? Então fez isso. É você estar aqui, acreditando como se o carro já estivesse lá na garagem. Alô? Mas sem dúvida. Mas como é que está na garagem? Eu não estou conduzindo. Não, fala, está na garagem guardado. Para sair na hora certa, mas está lá na garagem. Alô? Então quando você sair, né? Você pega, olha na garagem, começa a ver o carro. Amém? Fala, esse carro está sujo. E você fala, vou aqui, lava o carro. Estou lá dentro. E você fala assim mesmo. Amém? Eu falo isso. Eu quando estou a andar às vezes eu falo, ligo. Alô, gabinete, prepara um avião, vou ter uma reunião no sítio X, depois do coisa vou dar a cruzada no sítio X, depois vou voltar de novo no sítio Y, depois preparo um helicóptero, vou para ver as fazendas no sítio X, depois vou voltar, vou coisa, está tudo ok? Eu se falo assim no carro, eu fico se falar assim, fé é loucura. Se você não é louco, então você não está bem. Então eu faço isso. Eu ligo. Alô? Alô? Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que o teu coração não pensou, nem imaginou e não subiu a tua alma, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então se você já está vendo 1 milhão, então você já se limitou. Alô? Mas se você acredita que há um dinheiro grande na tua vida, aquilo que você não viu, não pensou, nem imaginou, é o que Deus vai te dar no nome de Jesus, acima de 1 milhão no nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala que Abraão não considerou o seu próprio corpo, nem considerou o corpo de Sara já amortecido. Significa que cada vez que ele tentava olhar para o corpo de Sara, ele via a promessa de Deus. Come on. Alô? Então, calma aí. O teu salário é 1 milhão, amém? Agora, você também não deixa o diabo já... Essa poça falha de 1 milhão. Isso é demônio. Então Deus está te levar para mudar a tua mente. Você, uma poça fala de 1 milhão. É mesmo, você é grande, irmão. Aqui não é sítio de... O reino de Deus é sítio dos grandes. Você pertence ao reino. Você é filho de Deus, você é grande. Está proibido aqui dar exemplo de 100 mil. Está proibido dar exemplo de 100 mil. Vamos dar exemplo de 1 milhão para cima no nome de Jesus. Amém. Exemplo de 1 milhão para cima. Amém. Pensa grande. Você não paga, você paga imposto. Ou não te dá coco quando você tenta pensar? Me fala então, deve ser demônio. E o diabo ataca aí, o diabo ataca onde ele ataca nos pensamentos. Dúvida, pensamento. Os pensamentos. Ele diz acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos. Se os teus pensamentos forem de fracasso, de insucesso, você vai viver aquilo que você pensa. Então o diabo vem, começa a te colocar dúvida, conforme colocar em Jesus. Viam Jesus, não, esse mesmo é que vai ser o Messias. Esse é muito pequeno, mas também se viesse um Caim, não, esse é muito vaidoso. Deus também não podia mandar se um magro. É mesmo esse aqui, cheio de braço, peito. Não, Jesus tinha que ser mais humilde. Então Deus mandou humilde, não, também ser humilde demais. Então o problema não estava em Jesus, o problema estava no povo. Alô, aprenda a questionar as tuas dúvidas. Tu faz tal. A dúvida que é princípio de perdição. Está a perceber? Muitas pessoas que deram golpe de Estado são aqueles, mas só podia ser ele, está ali naquele poder.
Mas também não podia ser. Está a perceber? No momento a dúvida parece ser boa. Mas se você não controlar a dúvida, depois sai fora do controle. Torna-se um espírito de inveja. Alô? Está a perceber? E depois te destrói. Alô? Alô? Você está entendendo? Então sonha, irmãos. Pensa. Fé. É você ver se você ganha 1 milhão. Mas você quer ganhar 25 milhões. Amém? Então o que você vai fazer? Tá certo, você está no 1 milhão. Mas não começa a andar a consultar o teu saldo. Toda hora. Alô? O dinheiro já caiu sim, mas não memoriza o 1 milhão. Memoriza os 25 milhões. Alô? Alô? E pega já os 25 milhões, escreve já na parede do teu quarto. Eu ganho 25 milhões. Alô? Escreve, irmão, escreve. Há poder nas palavras. Amém? Escreve, eu ganho 25 milhões. Amém? Então pensa, irmão. Pensa, sonha. Amém? Sonha, pensa grande. Vê aquilo que Deus quer para a tua vida no nome de Jesus Cristo. Aprenda a sonhar. A outra oração que eu quero falar é a oração da intercessão. Diga então, uma oração da intercessão. Amém? A oração da intercessão é aquela oração que nós oramos quando nós queremos que algo se restabeleça. Amém? Ou quando nós sabemos que Deus deu uma promessa e o tempo determinado que tinha que ser não está a chegar. E ali o Espírito Santo vem e nos diz: olha, agora usa a oração de intercessão. A oração de intercessão é uma oração que consiste em orar até que as coisas entram no seu eixo. Alô? Até que haja vitória. A oração de intercessão é diferente da oração da fé. A oração da fé nós cremos, alô? Mas a oração da intercessão nós só paramos quando nós vemos no físico que as coisas já estão. Você está entendendo? Isso é intercessão. Está entendendo? Alô? Alô? Quando as coisas se manifestam fisicamente, nós intercedemos, oramos e oramos. Amém? Atos 12, 5, 8. Amém? Amém? A palavra contínua, está a perceber? Essa palavra contínua é do verbo continuar. Alô? Acho que deve estar aí no verbo particípio presente do grego, que significa uma ação contínua e repetida. Alô? É isso? Tá, é uma ação contínua e repetida. Quer dizer que eles foram orando continuamente, sem parar. Enquanto Pedro estava preso, a igreja não parava de orar. Essa oração às vezes serve, de repente, nós queremos mudar uma lei no governo. De repente uma lei está para ir para aprovação. De repente estamos a ver que as coisas da nação podem atingir algo que não será bom. Então o povo pega, começa a interceder. De repente estamos a ver o nosso parceiro ou a nossa parceira, coisas estão acontecendo no serviço, estão acontecendo no nosso casamento. E de repente o Espírito Santo fala, entra em intercessão. Às vezes é no teu filho, às vezes é alguma coisa, no teu emprego, nos teus negócios, na igreja. Então Deus fala, olha, aqui usa a oração de intercessão. E nessa oração de intercessão, você vai orar continuamente. Está a entender? Até que o demônio cai no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então a oração de intercessão consiste nisso. Nós oramos sem cessar. E a Bíblia também nos fala o exemplo de Gênesis 18. Fala de Abraão. Deus disse que vou destruir Sodoma e Gomorra e todos eles. E Abraão intercedeu, disse, olha, longe de mim, que tu sendo Deus generoso, mata os ímpios com os homens bons lá dentro. Então Deus disse, olha, não destruirei se tiver de justo. E Abraão foi orando. Foram orando. Mas Deus não encontrou o número de justos que Abraão pediu. Mas o que Deus fez? Deus teve em conta a família de Ló. E Deus salvou Ló no nome de Jesus Cristo. Então, Abraão, a oração de intercessão, você até pode anular, pode interceder, para que Deus volte num decreto que Ele deu na tua vida. Amém? Ou na vida de alguém. Alô? Alguém está aí pronto para destruição. E você vai intercedendo, clamando 24/24 a favor dele no nome de Jesus Cristo. E Deus dá misericórdia na vida dele no nome de Jesus.